Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à plataforma digital da Comunidade Raiz de Espiritualidade Católica, a Escola de Aprofundamento Doutrinal. Nós estamos falando aí da graça de Deus, que é comunicada através dos sacramentos. E na semana passada nós demos aí uma visão geral sobre os sacramentos. E vamos começar então a particularizar isso. Vamos começar a esmiuçar um pouco. Nós vamos falar hoje sobre os primeiros sacramentos, aqueles que a gente chama de sacramentos da iniciação cristã. Por quê? Porque são os primeiros sacramentos a ser recebidos, normalmente os sacramentos que todo cristão recebe. Em primeiro lugar, o batismo, depois a Eucaristia e, enfim, a crisma ou confirmação. O batismo é a porta de entrada no mundo dos sacramentos, como estávamos dizendo na semana passada. Sem o batismo, ninguém pode receber nenhum outro sacramento. O batismo, ele acaba sendo um sacramento penitencial também, porque quando se recebe o batismo, todos os pecados são automaticamente apagados daquela pessoa que recebeu o batismo. E então, antes de receber o batismo, ninguém pode se confessar, porque a Igreja tem o seguinte princípio, que antes de receber qualquer sacramento, é normal a pessoa passar pela confissão, pelo sacramento penitencial. Mas antes de receber o batismo, não se pode fazer isso, porque antes de receber o batismo, não se recebe nenhum outro sacramento, porque o batismo é a porta de entrada no mundo sacramental. Sendo assim, o próprio batismo tem o poder de apagar os pecados. Recebendo o batismo, então, a pessoa está no mundo sacramental. O batismo é introduzido por Jesus, quando ele diz aos apóstolos: Ide por todo o mundo, batizai todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, aquele batismo de João Batista não é o batismo sacramento. Aquilo ali é apenas um sinal de conversão. Era um batismo de conversão à palavra de Deus, mas não era o sacramento. O batismo sacramento, ele é instituído por Jesus e não por João Batista. Jesus o introduz exatamente quando ele manda seus discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Eucaristia. Eucaristia é Jesus se dando a nós como alimento, dando o seu corpo e o seu sangue como alimento. Ele faz isso lá na última ceia, quando ele celebra ali a primeira Eucaristia, a primeira missa. Seus discípulos estão lá com ele, reunidos, e ele então pega o pão e parte pela primeira vez e dá a seus discípulos dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Depois, abençoando o vinho, ele faz a mesma coisa: Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. E depois ele ainda diz o seguinte: façam isso em minha memória. Então ele está dizendo que a Eucaristia precisa ser perpetuada na história. O batismo é recebido uma única vez. Não se batiza mais de uma vez, não se batiza muitas vezes, mas a Eucaristia não. A Eucaristia recebe-se muitas e muitas vezes. Não se pode parar na primeira Eucaristia. Ela tem que ser recebida várias vezes, inúmeras, infinitas vezes, porque ela é a nutrição espiritual
assim como o nosso alimento físico é a nutrição para o nosso corpo, a Eucaristia é a nutrição para a nossa espiritualidade. E, enfim, a Crisma, o que é? O sacramento do Espírito Santo, onde nós recebemos o Espírito Santo de uma forma especial. E o que ocorreu de forma tão especial? Jesus prometeu enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos e os transformou em homens novos, homens capazes de anunciar o Evangelho, capazes de anunciar a palavra, capazes de sair e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus viveu em um tempo de muita ameaça, de muita provação, de muita pressão. Ele viveu dentro de um grande império, que era o Império Romano. E esse Império Romano matou Jesus. Esse Império Romano não se apiedava de ninguém que não aceitasse as suas normas. E os discípulos, então, tinham medo de sofrer a mesma sorte de Jesus, digamos, a mesma condenação de Jesus. Eles, então, estavam presos, estavam fechados, com medo, mas o Espírito Santo vem e lhes dá coragem. A vinda do Espírito Santo é isso. Então a Crisma é o sacramento que vem para nos dar essa coragem, nos dar a força do Espírito Santo, fazer de nós verdadeiros missionários de Jesus, comunicadores, anunciadores do Evangelho. Mais uma vez dizendo, quanto mais nos abrimos ao sacramento, mais sentimos a sua ação operar dentro de nós, embora o sacramento opere também através de sua própria graça. Mas aí estão os sacramentos da iniciação cristã. A Crisma, assim como o batismo, também é recebida uma única vez. Não se crisma mais de uma vez ou muitas vezes. É um sacramento que uma vez apenas é recebido, assim como o batismo. Mas a Eucaristia é um sacramento que, enquanto vivemos, vamos recebendo. Então, esses sacramentos de iniciação, batismo, crisma e Eucaristia, são sacramentos que se completam na vida do cristão. Eles dão força para o cristão para viver plenamente a sua vida e a sua decisão e escolha por Jesus Cristo, pelo reino de Deus. E é assim que o cristão vai vivendo a sua vida e a sua opção pelo Evangelho, alimentados, em primeiro lugar, por esses sacramentos. Se você gostou, deixe um like aí pra gente, faça sua inscrição no nosso canal. E eu espero você na próxima semana para a gente continuar refletindo sobre a graça de Deus transmitida aí pelos sacramentos. Vamos falar aí dos demais sacramentos, que se dividem aí em mais 2 conjuntos. Até a semana que vem e um abraço para você. Tchau, tchau.